Meu filho, leve ele para Gion, porque lá você vai receber para servir. Você vai ser rei, vai ser servido e vai servir. Eu comecei a ver, a partir dessa situação, começou uma briga entre as duas bandeiras muito grande. A bandeira do Brasil, às vezes, ficava enganchada da ponta daquela bandeira vermelha, mas ela brigava, lutava e ela se soltava e voltava a flamear em volta do vento. Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, já deixe o seu like, o seu compartilhamento e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos uma profecia muito forte para o Brasil. Queridos, como bem sabemos, esse ano é o ano no qual escolhemos um novo líder para a nação brasileira. No entanto, o povo brasileiro está sofrendo com muita tensão com os resultados do primeiro turno das eleições. E como cristãos, precisamos clamar a Deus, pois estamos na reta final para entregar a nossa nação nas mãos de um novo líder, o qual vai definir o nosso futuro. Os irmãos vão acompanhar a seguir uma forte visão que uma missionária teve com o nosso país enquanto orava no círculo de oração. Na profecia, ela diz que havia duas bandeiras, uma bandeira vermelha e a bandeira do Brasil, que simbolizam uma guerra espiritual que estava travada. Queridos, sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as hostes espirituais e as potestades. Por isso, vamos clamar a Deus pela nossa nação, pela nossa família, que Deus venha fazer a sua vontade. Queridos, acompanhe agora essa forte profecia. E se você acredita que Deus pode mudar essa situação, já deixe o seu amém aí nos comentários. Meu filho, leve ele para Gion, porque lá você vai receber para servir. Você vai ser rei, vai ser servido e vai servir. Quanto mais você der, mais você vai receber. Vai ser rico, mas o povo vai ser abençoado. Deus está prometendo coisas grandes aqui, gente. Aí tem alguns teólogos que vai falar assim: nossa, isso aí no Velho Testamento. Fala para ele que isso aí acabou. Fala para ele que isso aí está na Bíblia. E a Bíblia continua sendo o Velho e o Novo Testamento. Fala para ele que Deus não mudou, que o Deus Jeová de outrora é o mesmo Deus de hoje e eternamente. O Deus que operou ontem, ele continua operando hoje e vai operar amanhã. Pastor, e agora? Bom, agora vocês ficam com a mula. E agora? Paulo, e a mula, Paulo? Mas nós faz? Hã? Vai levar para casa? Se for de Deus, nós vamos ter que levar. Então agora você está indo para Gion, lugar onde você vai servir durante muito tempo. Olha a palavra, gente. Tem gente que vem na igreja: Salomão, você vai para Gion e você vai servir, ser abençoado por muito. Ninguém vai tirar o teu trono, ninguém vai te roubar. Você vai servir por muito tempo. Deus está prometendo longanimidade. Muito tempo, muito tempo. Quem está entendendo da glória? Abassubedevasso. Vou mandar um anjo parar em vocês aí, se vocês vão parar de conversar. Vou dar ordem para o anjo descer aí, viu? Se vocês não prestar atenção, o anjo vai descer aí. Terra! Irmão, eu estou falando sério, estou brincando não. A hora da palavra é a hora mais santa que tem. Fica com conversa não, você veio para a igreja para adorar. Se é para conversar, fica em casa, não vem não. Terra, manda ir. É sinimi de cobadaracandocô.
Olha aí o que o Jeová vai fazer, vai descer a espada. E badará que a tiquia da rácio. Esteminébia. Jesus fala, mas ele corrige. Jesus nunca deixou de ser manso. Nunca deu prejuízo, mas ele foi lá no templo e ó, tirou tudo aquilo que estava lá fazendo. Na casa do meu pai não tem bagunça não. Aqui não. Vamos parar com esse negócio. Vamos ser adorador. Vamos colocar a vida no altar. Vamos orar. Vamos buscar. Vamos dar exemplo. Estou aqui de olho, mas o Espírito de Deus está falando. Durante muito tempo, Salomão, você vai servir, você vai ser abençoado, você vai servir e Deus vai te dar, vai ser uma fonte inesgotável. Sabe o que é isso, Salomão? Deus está te honrando. Onde é? Porque da labacé de dentro de você vai fluir rios de água viva, vai ser tão grande, tão tremendo, Salomão, coisas maravilhosas. Mas por que, Senhor, com tudo isso montar numa mula? Podia ser um cavalo, porque já tinha um cavalo. Vocês lembram do texto que fala sobre Amã? Que o rei mandou preparar o cavalo, a capa real, e queria ser exaltado no cavalo real. Mas como é que Jesus entrou em Jerusalém alguns dias antes de ser traído? Montado como? Um jumentinho, cheio de palmas na rua. Foi ou não foi? Porque o cavalo, ainda que majestoso, um animal preparado, também faz parte do histórico bíblico, amém? De algumas liturgias da Bíblia, da criação de Deus. O cavalo é majestoso e tudo, ele também representa na soberania a guerra, a tantas outras coisas, né? A Bíblia faz menção muito do cavalo. O cavalo é imponente, aquela força e tal, mas o cavalo ele é marchador e ele é imponente, mas ele é um pouco rápido. A mula, ela é mais tranquila. E Deus queria mostrar para Salomão que tudo aquilo que ele passou, todo aquele passado, toda aquela situação, todo aquele envolvimento de família, aquela história toda que vocês conhecem da história, não podia ser um livro corrido demais. O povo tinha que ver de que maneira Deus exalta uma pessoa, de que maneira as coisas começam. Olha aqui, olha aqui, olha aí, olha aí, todo mundo está vendo, aleluia, alabachore meneve, põe a capa de rei sobre ele, põe sobre ele, alamanassuri mirkeve, o meu cetro, põe ele numa mula e põe ele para desfilar. Eita, rabachore meneve. As pessoas tinham que ver, Salomão, sabe por quê? De um lado de Gion, do outro lado da cidade estava um barulhão, uma comideira de bebida, de comida, aquele povo que estava, sabe aquele povo que está dentro da igreja, mas não está? Sabe aquele povo que está prestando atenção, mas está fora? Sabe aqueles que prestam dentro, mas está fora? Sabe aquele povo que está e não está? Está entendendo? Sabe aqueles que estão do lado de Adonias? Sabe aquelas pessoas do lado de Adonias? Está entendendo? Que estava lá dizendo, Adonias é rei. Daqui a pouco começou a escutar um barulho. Por quê? Porque onde a mula passava, o povo, viva o rei Salomão! E cada vez que a mula devagar, viva o rei! E o barulhão foi incomodando. Alguém disse, ei, Adonias, o barulho está aumentando. Adonias falou, é gente vindo para cá não, Adonias, não é gente vindo para cá não, o barulho é de lá, é barulho de vitória, vai ter barulho de vitória na tua vida, receba, essa semana vai ter barulho de vitória na tua vida, em nome de Jesus, receba, ponte de pé e glorifica a Deus. Eu fiquei nessa situação de mudar a minha situação como cidadã
e começar a ser mais responsável. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, no mês passado, eu recebi esse impacto da parte de Deus. No dia 18 de agosto, ele me deu a visão na reunião de oração, de intercessora, que as nossas irmãs fazem aqui na sede, na nossa igreja matriz. E eu vou passar a relatar como foi essa visão. Eu estava de joelhos junto com as minhas irmãs e simplesmente fiquei no trabalho de concordância para que nós pudéssemos realizar essa oração em acordo. A dirigente começou a apresentar as orações diante de Deus e eu me lembro que no terceiro amém eu vi saindo do meio da roda das irmãs da oração uma bandeira do Brasil que começou a se erguer em direção ao céu. A bandeira era linda, ela era muito grande, as cores eram brilhantes. Eu me lembro que a bandeira estava tão linda que eu falava, Deus, que bandeira é essa? Que linda está a bandeira do Brasil. E eu me lembro que eu continuei, em momento algum eu abri os olhos, né? Eu conseguia compreender que era uma visão. Eu fiquei conversando com Deus apenas e perguntando, né? Que bandeira era essa? E na medida que a bandeira subia em direção ao céu, ela ficava maior, né? Ela ficava mais viva, as cores, ela ficava mais bonita. Quando eu olhei para cima, somente o céu envolvia a bandeira do Brasil. Se saiba me desculpar, que ainda não falo perfeitamente o português, provavelmente não faço isso nunca, porque eu carrego meu sotaque, né, de espanhol, mas eu oro para que Deus possa te fazer compreender tudo que eu estou falando, porque é da parte de Deus. Quando eu vejo essa bandeira em volta do céu, o Senhor fala assim para mim: eu estou abençoando esta nação. A minha bênção está sobre a nação brasileira. Então eu fiquei assim maravilhada com aquela visão, quando eu começo a ver que pelo mástil da bandeira estava subindo algo em direção à bandeira. Quando esse algo começa a se abrir, era a bandeira vermelha. Essa bandeira começava a agarrar a bandeira do Brasil, como querendo subir por ela, mas ao mesmo tempo queria abafá-la, né? Ela queria cobri-la. Eu via que a intenção daquela outra bandeira, que era bem menor, ela queria somente cobri-la, queria ela ficar na frente, que desse para ver somente ela, né? Eu me lembro que eu comecei a ver, a partir dessa situação, começou uma briga entre as duas bandeiras muito grande. A bandeira do Brasil, às vezes, ficava enganchada da ponta daquela bandeira vermelha, mas ela brigava, lutava, e ela se soltava e voltava a flamear em volta do vento. Mas a bandeira vermelha, sendo bem menor, ela conseguia relutar, conseguia voltar, agarrar a bandeira e conseguia voltar a enganchar uma ponta e tentava escondê-la embaixo dela, mas a bandeira do Brasil voltava a lutar e ela resistia e ela se abria de novo. E nessa briga entre as duas bandeiras, eu fiquei na expectativa do que ia acontecer. Eu falava, Deus, que isso, Pai? Que briga é essa, Senhor? Eu me lembro que a voz de Deus disse assim claramente para mim: diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas. Porque meu povo tem se corrompido. Ele começou a duvidar. O meu povo tem emprestado seus ouvidos ao inimigo, está confundido. O meu povo começou a brigar entre si. O meu povo está se dividindo e perdendo a força. Diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome,
para se posicionar nas urnas, porque ainda a minha bênção está sobre a nação. Então, quando a voz de Deus calou, eu fiquei assim, eu continuava vendo aquela briga, e eu falava, Deus, por que o Senhor não me mostra o final daquela briga, o resultado daquela briga? Porque o Senhor não me mostra, o Senhor só me mostrou aquela briga entre as bandeiras, papai. Então o Senhor voltou a me responder. Ele disse, é porque eles vão definir nas urnas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar, Eremato de me queimanasia, Rirebarabaxa, Eremecomanaya. Escuta a voz de Deus, povo de Deus. Escuta a voz do Espírito de Deus. Está falando com você. Escuta a voz do teu Deus. Se posiciona. Se você é filho de Deus, como diz que é. Se você é o povo de Deus, como diz que é. Busque a presença de Deus. Pague o teu preço, dobre o teu joelho. Entre em jejum. Se você está confundido, se você entendeu que não deve falar de política na igreja, busque o conhecimento da palavra de Deus. Desde os primeiros tempos, o Senhor fez o homem para subjugar a terra, para governar sendo o representante dele. Ele nos fez a imagem e semelhança e nos deu a capacidade de governar. Como é que nós dissemos que não podemos participar da vida política, que não podemos falar de política na igreja? A gente tem que falar de todos os assuntos da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. E é claro que trazendo cada um deles à luz da palavra, claro. Mas se você estiver buscando crescer no conhecimento, Deus vai revelar-se a você. Ele não vai te deixar confundido. A palavra diz que se por acaso os justos possam ser confundidos, os justos são aqueles que estão no justo juiz, que é Jesus, no justo advogado, que é Jesus. São aqueles que estão em Cristo. Mas eles podem ser confundidos se eles não ouvirem a voz dele e colocarem em prática a sua palavra. Acorda, povo brasileiro! Quando Deus me disse isso, que era porque vocês iam definir nas urnas,